Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a más una clase de lengua española. Soy la profesora Elisiane. Vamos a estudiar hoy um pouquinho sobre la apócope. Vamos entender o que é isso, né? Quando que acontece la apócope? A ver. Então, nós temos aqui os nossos objetivos, aqui de uma forma sistematizada, né? E o primeiro deles é identificar e analisar informações explícitas e implícitas dentro dos textos que vamos ler, né? Pode ser um texto, uma tirinha, pode aparecer uma charge, pode aparecer um conto, uma fábula. Então, só para dizer para vocês, os textos que aparecem nas aulas, eles podem ser verbais ou não verbais. Às vezes eles são constituídos apenas por imagens, às vezes imagens mais palavras, né? Mas todos eles são textos. Compreender o emprego das apócopes na construção do texto. Utilizar adequadamente as apócopes na construção de textos, de frases, como utilizá-las. Vamos a pensar. Que te parece estas frases? No tienes que ser grande para empezar, pero tienes que empezar para poder ser grande. A outra. Muchos piensan en cambiar el mundo, pero casi nadie, quase ninguém, pensa em cambiar-se a si mesmo. Então, muitas pessoas pensam em mudar o mundo para melhor, mas não pensam, né, que precisam que a mudança comece em si mesma. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Então, o que nós observamos aqui? O que existe em comum nas três frases que temos aqui? Elas colocam a responsabilidade sobre a pessoa, sobre o indivíduo, né? Muitas vezes a gente quer mudar o mundo, acha, isso tem que melhorar, aquilo tem que melhorar. Mas a mudança, ela precisa ser iniciada por nós mesmos, no nosso modo de ser, de viver e de pensar. Bem interessante, são frases aí de grandes homens da literatura que fizeram muita coisa pela humanidade. Vamos continuar pensando. Que te parece estas frases? São frases que hablam que é preciso cambiar o mundo, empezando por si mesmo, como eu disse, né? E são chamadas de frases motivadoras. O que são frases motivadoras? A ver, são frases que ajudam a reflexionar sobre ti mesmo e sobre tu lugar em el mundo. Generalmente, são citações de personalidades, como aquelas três que nós lemos ali. São grandes personalidades ali da literatura, né, que lidou com questão política. Se o objetivo é completar uma tarefa, melhorar tu vida ou um logro personal, né, ou conseguir aí um objetivo pessoal, manter a motivação alta é a clave, é a chave para alcançar o resultado desejado. Então aqui tem uma espécie de, como se fosse um segredo, né, uma fórmula, né, se o teu objetivo é completar uma tarefa, melhorar a sua vida, né, conseguir algo grande, você tem que se manter motivado, motivação alta, para que você consiga alcançar o objetivo desejado. Agora te toca a ti, né? Agora pergunta para você responder, pensar um pouquinho. Donde as pessoas usam generalmente as frases motivadoras? Aonde? Em que lugar elas são colocadas, publicadas e por quê? Então, a gente tem mais duas frases aqui, ó. Há três coisas em la vida que nunca debes perder. Tu sonrisa, tu alegria e tu forma de ser. Vive a história que quieres contar. Aí, vou deixar um tempinho para você responder. Onde essas frases geralmente são publicadas, encontradas e por quê? Um tempinho para você responder, já voltamos aí para corrigir.
Listo, chicos? Vamos a ver entonces ahí as respostas. Entonces, as pessoas usam em suas redes sociais. É bem comum encontrar essas frases motivadoras nas redes sociais e o uso de palavras e frases motivadoras em la vida de las pessoas servem para recordar seus propósitos detrás de seus objetivos. Muito bem. Pode ser que a sua resposta tenha ficado assim parecida com a minha, né? Não exatamente a mesma, não quer dizer que esteja errada, né? Se temos aqui o sentido. As frases aparecem nas redes sociais, as frases aparecem em conversas informais, um amigo aconselhando o outro também acontece. Analisando a língua. Então, temos aí, quando entendamos que não é um dia mais, sino um dia menos, começaremos a valorar o que realmente importa. A outra frase. O primeiro efeito do amor é inspirar um grande respeito. Se sente veneração por quem se ama. Uma grande verdade aqui. Né? Pense um pouquinho a respeito dessas frases, elas trazem grandes verdades que são muito úteis se colocadas em prática na nossa vida, no nosso proceder. Que têm em comum as palavras subrayadas? A gente viu que aparece aí, ó, palavra um dia, depois na outra frase, el primeiro efeito, um gran respeito, essas palavras que estão em azul, né? O que elas têm em comum? Dentro dessas frases motivadoras. São apócopes, né? Que é agora que a gente vai entrar na explicação sobre o que são as apócopes. Vamos lá. Que é apócope? Se define el apócope como a pérdida de uma ou várias letras ao final de uma palavra. Então, aqui traduzindo para você, que é bem importante essa explicaçãozinha aqui. Então, o que é isso? É quando nós temos a retirada, a perda de uma ou mais letras no finalzinho da palavra. Isto se produz em alguns adjetivos ou advérbios quando vão delante de um nome, de um numeral, de um adjetivo ou de um advérbio. Como regla general, sufre apócope os adjetivos ou advérbios utilizados antes de substantivos masculinos em singular. Então, veja, aqui é uma regra geral. Nós veremos daqui a pouco que existem algumas particularidades. Nem sempre vai acontecer de acordo com essa regra geral, que diz aqui que a apócope, ela vai acontecer sempre nos adjetivos e advérbios, quando eles estiverem antes de substantivo masculino e no singular. Aqui a gente tem um exemplo disso, né? Aqui ela aconteceu, por quê? Porque essa palavra veio antes de um substantivo que está no masculino e no singular. Uno acontece com a palavra uno, ó, na frase, sino um dia menos. Então, temos aqui a palavra dia, né? El dia, palavra masculina, está no singular. El primer efecto, a palavra primeiro, sofreu a apócope, né? A retirada, a perda da letra O no final, ficou el primer efecto. A palavra efecto é um substantivo masculino e está no singular. Conociendo algunas apócopes. Entonces, los numerales uno, primero, tercero, antes de un sustantivo masculino en el singular, las siguientes palabras pierden la última letra. Então, uno, primeiro, terceiro, né? Quando elas vierem aí antes de um substantivo masculino no singular, vai acontecer a apócope. Ela vai perder a letra O, que aparece aqui no final, ó, uno, primeiro e terceiro, tirando a letra O do final da palavra, se queda um, primeiro e terceiro. Temos um exemplo aqui, no lo dudes, no tengas miedo, hoy da el primer passo hacia tus sueños. Então, vejam aqui, primeiro passo, não está aqui primeiro, mas sim primeiro, né? Houve a perda da letra O, porque a palavra passo é um substantivo masculino e está no singular. Bien? O exemplo 2 aqui, né? Caso 2, as palavras bueno, malo, alguno e ninguno, elas também vão sofrer a apócope, a perda
letra final, da letra O aqui no caso, e se quedam buen, mal, algum e nenhum. Quando que vai acontecer isso? Antes de um substantivo masculino em singular. Então, tá essa regrinha aqui, sempre antes do substantivo masculino no singular, com essas palavrinhas, acontece aí a retirada da letra O que aparece no final. Exemplos: buen dia, buena semana, buen mês, buen año. E não digo buen siglo, porque todavía não me chegou el pronóstico, né, o prognóstico. Todo o trabalho está dirigido hacia produzir algum efeito. Olha só, observe a palavra algum, não está ali alguno, está algum, porque efeito trata-se de um substantivo masculino que está no singular. O terceiro caso aqui, né, conhecendo ainda mais uma forma de apócope, a palavra santo, né, ela fica san. Tira ali a letra T e a letra O, solo se apocopa delante de nombres propios. Então, eres um santo homem. San Juan, San Pablo, San Valentim são exemplos, né? Acontecem essas exceções aqui, Santo Ángel, daí não acontece a retirada ali da letra T e O. Porque até ficaria bem estranho, San Ángel, né? San Domingo, não. Santo Domingo, Santo Tomás, Santo Tomé e Santo Toribio. Agora te toca a ti, uma atividade, vamos a ver. Observa o cómic de Gaturro, del dibujante Nick, e contesta a pergunta: ¿por que Gaturro não utilizou a apócope em las palavras primero e buenos? Aqui ele não utiliza, não foi perdida aí nenhuma letra, as palavras continuaram assim, primeiro e buenos. Vamos ler. Hola, 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 quero ser el primero en darte los buenos días. Então, um tempinho para você pensar sobre isso, né? De acordo com a explicação que acabamos de ver, por que será que aqui não aconteceu um caso de tirar a letra O ali de primeiro e de buenos, não foi tirada a letra O e a letra S? Daqui a pouquinho voltamos para conferir a resposta. Muito bem, vamos ver então o motivo de não ter acontecido aqui a apócope. Então, as palavras primero e buenos no sufren apócope, pues la próxima palabra que los acompaña no es masculina y no están en singular. A ver, aparece lá, primero en,
A palavra en, né, aparece ali em seguida. En é uma preposição. E em buenos dias, né, a palavra dias é masculina, pero está em plural, tá bem? Continuando aqui o quarto exemplo, o quarto caso aí onde acontece a apócope. O adjetivo grande, se queda gran. Sufre apócope delante de nomes masculinos e femininos em el singular. Então, guarda bem esta informação. Claro que com o tempo, conforme você for praticando realmente a língua, tendo bastante contato, fazendo leitura, assistindo a filmes, ou ouvindo músicas, isso se torna automático. Você não para muito para pensar, para analisar isso. Fica registrado aí para você essa forma, quando você vai usar sim ou não. Mas é bom que você tente ir memorizando por enquanto. Temos aí o exemplo. La confiança en la bondad de outro es gran testimonio de la bondad propia, de Michel de Montaigne. Ella es uma gran mujer. Então, a gente tem aí esses exemplos, onde a palavra grande sofreu la apócope, se quedou gran, porque né, em seguida tínhamos ali o substantivo feminino singular, mujer. Aqui, gran testemunho, temos aqui substantivo masculino no singular. Então, pode ser aqui tanto nomes masculinos quanto femininos no singular, tá? Para a palavra grande se quedar gran. O quinto caso aqui, o adjetivo tanto fica tan, se queda tan. Sufre apócope delante de um adjetivo ou um advérbio. Então, quando a palavra que vem na sequência for um adjetivo ou um advérbio, né, a palavra tanto, ela perde ali a letra T e letra O do finalzinho e fica tan. Vamos ver os exemplos. Dá-lhe importância a lo importante. Suelta la necessidade de estar tan ocupado e com prisa disfruta la vida. Solo es una. La vida solo es una. Estar tão ocupado, aí vejam, nós temos a palavra ocupado, que é um adjetivo, certo? Então, sofreu apócope. Agora te toca a ti, mais uma atividade aí para você fazer. Leia a frase motivadora abaixo e contesta a pergunta, responda. ¿Por qué hay el empleo de la apócope en la palabra tan? Y lo mismo no ocurrió. A mesma coisa não acontece com a palavra grande. Então, a palavra tan sofreu apócope, pero a palavra grande não sofreu. Socializa tu resposta al final com tus companheiros. Então, leia aqui. Eu vou ler com vocês, depois vocês leiam mais uma vez, tá? El amor es una fuerza tan grande que nos une inclusive mais allá de la muerte, mesmo depois da morte. Um tempinho para você analisar, para você tentar aí retomar a explicação e responder.
Vamos ver então, gente, como que fica aí a explicação, essa resposta. Então, a palavra tan, ela sufrió apócope, ou seja, perdió la O, pues la próxima palavra es un adjetivo grande, y este adjetivo no sufrió apócope, la palabra grande no sufrió apócope, una vez que la palabra que lo acompaña no es masculina, ni tampoco, também não é feminina, então, grande que, a palavra que vem depois é a palavra que, não é masculina, não é feminina, então permaneceu a palavra grande. Mais uma atividade. Como vimos, as frases motivadoras são muito utilizadas em las redes sociais e ajudam as pessoas para seguir com seus planos, servem de inspiração, etc. Em tempos de pandemia, as pessoas estão perdendo as inspirações. O medo é intenso, assim como a preocupação. Que tal fazer um mensagem, ou seja, uma frase motivadora de esperança, principalmente em este período de pandemia del COVID-19, de que todo isso vai acabar? Al final, socializa com tus companheiros o mensagem. Um tempo para você escrever essas mensagens aí. Já voltamos para ver aí algumas sugestões de resposta. Listo, chicos? Vamos ver aí então algumas frases que temos, sugestões, né? Vivamos cada dia com bom ânimo, com força, com fé e com alegria. Todo isso passará. Ojalá, tomara, né? Tem fé que todo passará. Todo saldrá bem. Então, temos aí 3 frases motivadoras para esse período. E vamos ver o que aprendemos, então, um resuminho do que vimos nessa aula. Análise de algumas frases motivacionais e suas funções, o emprego das apócopes, como, por exemplo, primeiro, tan, gran, ningún, algum, mal, buen, entre outros, na construção dos textos, das frases motivadoras que vimos nessa aula. Muito bem. Então, espero que você tenha compreendido bem esse conteúdo. Por hoje é só, né? E até logo, até breve.